Você já imaginou como seria a sua vida se tivesse certeza de que Deus está cuidando de cada aspecto dela, pronto para te ouvir e te guiar a cada passo? Visualize por um instante que o próprio Deus, o Criador do universo, se aproxima de você hoje e diz: não se preocupe com nada, meu filho. Ao invés disso, ore e me peça tudo o que você precisa. Como isso mudaria a sua maneira de viver? Quais decisões você tomaria sabendo que Deus assumiu o controle e que você não precisa enfrentar seus desafios sozinho? Hoje eu te convido a explorar essa verdade poderosa. Em meio às nossas lutas e preocupações diárias, é fácil esquecer que não estamos sozinhos e que Deus está sempre disposto a intervir. Ele nos oferece consolo, força e a promessa de que cuidará de cada uma das nossas necessidades, assumindo o controle da nossa vida com amor e sabedoria. Você não precisa carregar suas ansiedades, porque Deus está aqui para te sustentar, te guiar e prover tudo o que você precisa. Antes de mergulharmos nessa mensagem, eu te incentivo a fechar os olhos por um momento, respirar fundo e refletir sobre as áreas da sua vida onde você sente mais preocupação. Visualize entregar essas preocupações a Deus, confiando que Ele está assumindo o controle e te conduzindo à paz e à provisão que Ele prometeu. Permita-se sentir a tranquilidade de saber que Deus está cuidando de cada detalhe, te oferecendo uma nova perspectiva cheia de esperança e segurança. Número 1. Provérbios 3, versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 ao 6. Confiar verdadeiramente em Deus significa soltar o controle e reconhecer que, por mais que tentemos entender ou resolver tudo, a nossa inteligência tem seus limites. O provérbio diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Aqui, a palavra-chave é todo o coração. Não é uma confiança pela metade, nem apenas nas áreas que não conseguimos controlar. Trata-se de entregar tudo nas mãos de Deus, até mesmo aquilo que achamos que podemos dominar. Às vezes sentimos que somos capazes de resolver nossos próprios problemas, que com nosso conhecimento ou habilidades vamos conseguir avançar. E sim, Deus nos deu uma mente brilhante. Mas quando dependemos apenas de nós mesmos, esquecemos que a nossa visão é limitada, que nem sempre conseguimos ver o quadro completo. É por isso que precisamos complementar nossa razão com a sabedoria divina. Porque Ele sim vê tudo. Pensar que nossa inteligência é suficiente é como tentar caminhar no escuro com uma lanterninha, enquanto Deus tem o sol inteiro iluminando o caminho. É fácil confiar naquilo que vemos e entendemos. Mas a verdade é que o caminho para o qual Deus nos convida nem sempre será claro de imediato. Por isso, a Escritura diz: reconheça-o em todos os seus caminhos, não em alguns. Não apenas quando tudo está difícil, mas em cada decisão, cada passo, cada dia. A tentação é compartimentar a nossa vida, confiar em Deus só quando nos sentimos perdidos e no resto do tempo depender do que já sabemos. Mas Deus nos chama para algo mais profundo, integrá-lo em cada aspecto, desde o maior até o menor detalhe. E então vem a promessa. Quando reconhecemos Deus, quando o incluímos em nossas decisões, Ele promete endireitar o nosso caminho. Isso não quer dizer que não haverá obstáculos ou desafios, mas sim que esses obstáculos não nos derrotarão. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. E quando seguimos sua direção, esse caminho, mesmo que não seja fácil, será o caminho certo. A confiança em Deus traz uma paz que vai além do nosso entendimento. Essa paz nos ajuda a deixar para trás a ansiedade de querer controlar tudo. Nos dá segurança de que, mesmo na incerteza, estamos sendo guiados. Agora, eu sei que nem sempre é fácil.
Haverá momentos em que confiar parecerá arriscado demais, em que soltar o controle será um desafio. Mas é justamente aí que a nossa fé cresce. Tomemos exemplos da Bíblia, como Abraão, que confiou em Deus quando lhe foi pedido que sacrificasse seu filho. Ou José, que passou anos na prisão sem deixar de crer que Deus estava agindo em sua vida. Cada um deles enfrentou momentos em que duvidar seria compreensível, mas eles escolheram confiar, e Deus não falhou. Se eles conseguiram, nós também podemos. A chave está em construir um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. É nessa intimidade que nossa confiança se fortalece. É ali que deixamos de depender do que sabemos e começamos a depender do que Deus sabe. Número 2, Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, 6. A ansiedade é algo que todos nós já experimentamos, não é verdade? Nos preocupamos com o trabalho, com a saúde, com o futuro, com tantas coisas. Mas Filipenses 4 nos convida a uma mudança radical na forma como enfrentamos essas inquietações. Nos diz para não nos preocuparmos com nada, mas sim levarmos tudo em oração a Deus. E essa é a chave: não carregar as preocupações sozinhos, mas entregá-las àquele que tem o controle absoluto. É interessante como a Bíblia nos encoraja a abandonar uma vida marcada pela preocupação. E isso não significa ignorar os problemas, mas sim, ao invés de ficarmos presos na ansiedade, aprendermos a transformar essas inquietações em oração. A oração não é apenas um ritual ou uma lista de pedidos, é um ato de confiança. Quando oramos, estamos dizendo a Deus: eu sei que não posso fazer isso sozinho, sei que tu tens o poder e eu dependo de ti. Essa é a beleza da oração. Não fomos criados para carregar todos os fardos, mas muitas vezes tentamos. Orar é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que Deus está presente e disposto a ouvir cada detalhe do que nos preocupa. É uma conversa honesta, onde não precisamos esconder nossas lutas, mas podemos apresentá-las exatamente como elas são. E quando a Bíblia fala de súplicas, não está falando de um pedido superficial. É um clamor fervoroso. É como se disséssemos a Deus: isso me pesa, isso me preocupa profundamente, mas eu confio que tu podes fazer algo a respeito. Pedimos com urgência, sim, mas com a confiança serena de que Deus escuta, que Ele está atento a cada palavra, a cada pensamento que lhe apresentamos. A oração não serve apenas para apresentar nossas necessidades. Ela é uma declaração de dependência de Deus, um reconhecimento de que não somos autossuficientes, de que nossa força não é suficiente para enfrentar tudo o que a vida nos apresenta. Agora, há algo muito importante que às vezes esquecemos no meio das nossas petições: a gratidão. Filipenses não diz apenas para pedirmos, mas também para agradecermos. E isso muda tudo. Quando agradecemos, estamos reconhecendo as bênçãos que já recebemos. É um ato de fé, porque muitas vezes damos graças antes de ver a resposta, e isso requer confiança. Muda nossa perspectiva, da preocupação para a gratidão. Em vez de focarmos apenas no que precisamos, lembramos do que Deus já fez por nós. A gratidão na oração também transforma a forma como enxergamos nossas circunstâncias. Ela nos tira do pessimismo e nos leva à esperança, porque ao focarmos no que já recebemos, percebemos que Deus tem agido em nossas vidas esse tempo todo. E isso nos dá a certeza de que Ele continuará agindo. A gratidão nos prepara para receber aquela paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias externas estarem perfeitas, mas que nasce do fato de que, mesmo nas dificuldades, o nosso coração e a nossa mente estão protegidos pela certeza de que Deus tem o controle. Essa paz
tão difícil de explicar, chega quando oramos com um coração agradecido. Não importa quão grandes sejam os problemas, quando trazemos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá a paz que precisamos para seguir em frente. Não estamos sozinhos em nossas lutas, e isso é o que mais conforta. Deus está ao nosso lado, pronto para nos ouvir, pronto para nos dar essa paz que o mundo não pode oferecer. A oração não transforma apenas as nossas circunstâncias, mas também a nossa relação com Deus, tornando-a mais profunda, mais íntima. Número 3, Mateus 6, versículo 25. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6, 25. Quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir, Ele está tocando em algo que nos afeta profundamente. Todos nós temos necessidades materiais, e é fácil cair na armadilha de pensar que nossa vida gira em torno dessas coisas. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui é que a vida, o corpo, tudo o que somos, tem um valor muito maior do que essas preocupações. Nossa existência não pode ser reduzida ao quanto temos ou ao que possuímos. Há algo muito maior em jogo, algo que vai além das necessidades do dia a dia. Deus sabe exatamente o que precisamos. Pense nisso por um momento. Antes mesmo de falarmos com Ele sobre nossas preocupações, Ele já as conhece. Não é que nossas necessidades sejam irrelevantes para Deus. Pelo contrário, elas são importantes. Mas a questão aqui é a confiança. Deus vai prover o que precisamos no momento certo. Se olharmos para a Bíblia, há muitos exemplos de como Deus proveu para o seu povo. Como o maná que caiu do céu no deserto, quando os israelitas não tinham o que comer. Eles se preocuparam, claro, mas Deus já tinha o plano perfeito. Assim também acontece nas nossas vidas. Talvez nem sempre vejamos a resposta imediatamente, mas podemos ter a certeza de que Deus está agindo. A ansiedade pelo futuro é algo com que lutamos constantemente. Pensamos no que vai acontecer amanhã, em se teremos o suficiente, em como vamos resolver problemas que ainda nem chegaram. Mas Jesus nos convida a deixar isso de lado, a viver o presente, confiando que Deus cuidará do futuro. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades ou parar de nos esforçar, mas sim soltar o controle excessivo sobre aquilo que não podemos manejar. Quando realmente confiamos em Deus, a ansiedade por coisas materiais começa a diminuir, porque entendemos que Ele cuida de nós. Isso não quer dizer que deixamos de trabalhar ou sermos responsáveis. Não se trata de cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Deus nos chama a ser diligentes, a trabalhar com esforço, mas sem o peso da preocupação constante. É esse equilíbrio entre fazer a nossa parte e confiar que Deus fará a dele. Quando entregamos essas preocupações a Deus, algo incrível acontece. Experimentamos paz. Uma paz que não vem do fato de termos tudo sob controle, mas da certeza de que Deus tem o controle. A preocupação excessiva não afeta apenas nossa relação com Deus, ela também impacta nossa saúde mental e emocional, nos distrai do que realmente importa, rouba a energia que poderíamos investir em outras áreas da vida. Jesus nos chama a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Focar no espiritual e no eterno nos ajuda a manter a perspectiva certa. Afinal de contas, as coisas materiais são temporárias. Mas o nosso relacionamento com Deus e o propósito que Ele tem para nossas vidas, isso é o que verdadeiramente importa. Aplicar Mateus 6 na nossa vida diária não acontece da noite para o dia. É um processo que exige tempo e prática. Talvez comece com passos pequenos, como levar a Deus nossas preocupações com as finanças, a comida, a roupa, e pedir que Ele nos ajude a confiar mais nele.
Ao longo da vida, vamos perceber como Deus tem provisto, como Ele esteve presente em cada situação. E isso nos fortalece para continuar confiando. Número 4. Mateus 7, versículo 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Mateus 7, 7. A oração é muito mais do que um momento de calma e silêncio em nossa rotina diária. É um chamado à ação. Quando Jesus nos diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, Ele está nos convidando a sermos ativos em nossa vida espiritual, a tomarmos a iniciativa em nosso relacionamento com Deus. Não se trata apenas de esperar que as coisas aconteçam, mas de nos envolvermos diretamente, de fazermos a nossa parte nesse diálogo com o Criador. A oração, então, se torna um diálogo dinâmico com Deus, onde a nossa participação é essencial. Pedir, buscar e bater são ações que refletem um coração ativo e comprometido com a fé. Quando pedimos, expressamos nossas necessidades e desejos a Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. Esse ato é humilde, é admitir que não temos todas as respostas e que precisamos da sua ajuda. E não se trata apenas de pedir coisas materiais, mas também de elevar a Deus nossas necessidades espirituais e emocionais. Pedir nos coloca no lugar certo, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, reconhecendo que Ele é a nossa fonte. Buscar vai além de pedir. É uma busca ativa pela vontade de Deus e por sua direção em nossa vida. Não é algo passivo, exige esforço contínuo, perseverança, um desejo sincero de conhecer mais a Deus e encontrar seu caminho em meio às circunstâncias. Na busca, somos chamados a persistir, a não desistir facilmente, pois é nessa persistência que nossa fé se fortalece e nossa visão se esclarece. Bater envolve insistência, é manter a persistência na nossa comunicação com Deus. É continuar batendo a porta, buscando essa conexão, com a certeza de que Deus está do outro lado, sempre pronto para responder. Esse ato de bater não é um toque esporádico, é uma constância na oração, um compromisso contínuo de buscar a intervenção divina em nossa vida, de não desistir até que as portas se abram. Essas ações se fundamentam na fé. Acreditar que quando pedimos, Deus ouve, que quando buscamos podemos encontrar e que, ao batermos, as portas se abrirão. A fé ativa não duvida da capacidade de Deus de agir em nossas vidas. Pelo contrário, se apoia na certeza da sua fidelidade e da sua resposta, que, embora nem sempre seja imediata, é sempre perfeita para as nossas necessidades. Integrar esses atos de pedir, buscar e bater em nosso cotidiano é vital. Pode ser algo tão simples quanto começar o dia com uma oração onde não apenas agradecemos ou pedimos, mas também buscamos ativamente a direção de Deus para o que está por vir. E batemos à sua porta pedindo que Ele nos guie em cada decisão. Essas práticas de oração ativa nos mantêm conectados com Deus, fortalecem nossa fé e nos preparam para receber as bênçãos e respostas que Ele tem para nós. Quando enfrentamos obstáculos como o medo, a dúvida ou a falta de confiança, é crucial não recuar, mas encarar esses desafios com uma fé renovada. A perseverança e a paciência na oração são essenciais, pois é por meio delas que desenvolvemos um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Um relacionamento que traz maior conhecimento do seu caráter e um testemunho firme da sua fidelidade. Ao nos envolvermos ativamente na oração, não apenas vemos transformações na nossa vida espiritual, mas também experimentamos uma transformação interna, que se manifesta em mais paz, mais resiliência e um vínculo mais forte com Deus. Número 5. Salmos 34, versículo 16. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, 17.
Quando o Salmo nos diz que os justos clamam e o Senhor os ouve, ele está nos deixando uma promessa clara e reconfortante. Deus sempre escuta os seus. Isso não significa que só por clamar já receberemos uma resposta imediata ou automática, mas sim que Deus presta atenção genuína às nossas súplicas, especialmente quando vem de um coração justo, sincero, que busca honrá-lo em todos os momentos. Não é o mesmo ouvir de forma superficial e escutar com a intenção de agir. E é exatamente isso que Deus faz. Ele escuta com o propósito de intervir, de nos libertar daquilo que nos angustia. Essa promessa vai ainda mais longe. Os livra de todas as suas angústias. Ou seja, Deus não apenas escuta e fica parado, ele age. A libertação que vem de Deus não é apenas física, ela também é emocional e espiritual. Às vezes, enfrentamos situações tão pesadas que sentimos que não há saída, mas é justamente nesses momentos que Deus promete alívio. Essa libertação pode transformar completamente a nossa perspectiva, mudando não só a situação exterior, mas também a nossa maneira de enfrentar os desafios. Deus tem o poder de libertar nossas mentes e corações do medo, da dúvida e do desespero. É importante reconhecer a relação entre justiça e a atenção de Deus. Quando falamos de justiça, não estamos nos referindo a uma perfeição humana, mas a um coração que deseja agradar a Deus, que se esforça para viver de acordo com os seus princípios. Deus presta atenção especial àqueles que o buscam com sinceridade. Essa justiça pessoal não é para ganhar o favor de Deus, mas sim para caminhar em um relacionamento mais profundo com Ele. É nessa retidão que encontramos a segurança de que Deus está atento às nossas súplicas e disposto a agir. O clamor dos justos não é simplesmente uma reclamação ou um grito vazio. É uma súplica genuína, uma expressão de necessidade real. Quando clamamos a Deus, fazemos isso do mais profundo do nosso ser, reconhecendo que não conseguimos carregar nossas lutas sozinhos. É essencial que esse clamor seja sincero, honesto, não baseado em desejos egoístas, mas em uma necessidade verdadeira da intervenção divina. Esse tipo de clamor move o coração de Deus, porque revela nossa completa dependência dele. Deus é o nosso libertador. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de como Deus libertou o seu povo em momentos de angústia, desde o êxodo no Egito até a libertação de Davi dos seus inimigos. Deus sempre se mostrou fiel em resgatar os que clamam a Ele. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são testemunhos vivos do que Deus continua fazendo hoje em nossas vidas. Quando nos sentimos presos em nossas próprias angústias, podemos confiar que Deus tem poder para nos libertar e restaurar nossa paz. E mesmo que a resposta de Deus não venha da forma como esperamos, podemos ter certeza de que Ele sempre responde. Sua intervenção pode vir de maneiras diferentes, mas sempre será para o nosso bem. Às vezes, o que esperamos é uma solução rápida, mas Deus, em sua sabedoria, sabe o que realmente precisamos. Essa confiança na resposta divina é o que nos sustenta nos tempos de espera. Na prática, clamar a Deus em momentos de angústia significa ter uma vida de oração honesta, onde levamos nossas preocupações diretamente a Ele. É por meio da oração que fortalecemos nossa confiança de que Ele escuta e age. Testemunhos pessoais e bíblicos nos mostram que Deus continua libertando os seus filhos, e essas histórias nos inspiram a aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Quando experimentamos a libertação de Deus, nossa fé cresce, nossa relação com Ele se fortalece e nos tornamos mais resilientes para enfrentar os desafios que ainda virão. No fim do dia, saber que Deus ouve e responde às nossas orações nos dá uma paz profunda. Essa certeza da sua capacidade de nos libertar transforma nossa forma de ver a vida e nos ajuda a caminhar com uma confiança renovada. Número 6.
Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Quando Deus nos diz, não temas, porque eu estou com você, não é apenas uma mensagem de ânimo, é uma promessa real. O medo muitas vezes nasce da sensação de estarmos sozinhos, de enfrentarmos situações que parecem fora do nosso controle. Mas aqui, Deus nos lembra que em meio a tudo, Ele está presente caminhando ao nosso lado. Não é uma presença distante, mas uma proximidade real, que nos acompanha a cada passo, a cada desafio, a cada momento difícil. E essa certeza muda tudo. Saber que Deus está conosco transforma o medo em coragem, porque não estamos enfrentando a vida sozinhos. Essa presença constante de Deus é o que nos consola. Não importa o quão grande seja a tempestade ou o quão intenso seja o sofrimento, Deus está lá. Quando Isaías escreve essas palavras, ele não está descrevendo um cenário ideal, mas momentos de angústia e dor. E é justamente nesses momentos que mais podemos experimentar a proximidade de Deus. O simples fato de saber que Ele não se afasta, que está atento às nossas necessidades e que não nos deixará cair, nos traz uma paz que excede todo entendimento. Deus não apenas promete estar conosco, mas também promete nos fortalecer e nos ajudar. Essa promessa de fortalecimento é fundamental. Não se trata da nossa própria força, que tantas vezes se esgota, mas da força divina, uma força que nos alcança exatamente quando mais precisamos. Pense em personagens como Daniel, que em meio à adversidade, na cova dos leões, foi fortalecido por Deus e saiu ileso. Ou Davi, quando enfrentou gigantes muito maiores do que ele, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e mesmo assim venceu pela força de Deus. Essa mesma força está disponível para nós hoje. A imagem da mão direita vitoriosa de Deus é poderosa. A mão direita simboliza autoridade, poder e vitória. Quando Deus diz que nos sustenta com sua mão direita, Ele está dizendo que não apenas está ao nosso lado, mas nos sustenta com poder, que sua mão nos garante vitória sobre as dificuldades. Não importa o quão duras sejam nossas lutas, com Deus como nosso aliado, temos a certeza de que vamos superar. No meio da angústia, quando tudo parece impossível, o consolo divino é o que restaura nossa esperança. E esse consolo não é apenas emocional, ele é espiritual. Deus nos dá a paz que tanto precisamos, uma paz que o mundo não pode oferecer. E com essa paz, o medo se transforma em confiança. A chave está em renovar nossa mente com as promessas de Deus, lembrando que, mesmo quando o medo bate à porta, Deus já prometeu que está conosco. Aplicar Isaías 41 na vida diária significa reconhecer e afirmar a presença de Deus em cada situação. Isso pode ser tão simples quanto começar o dia com uma oração, reconhecendo que Deus está conosco. Ou meditar na sua palavra, lembrando da promessa de que Ele nos fortalece. É tomar essas palavras e transformá-las em nossa declaração de fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, a confiança nessa promessa muda a forma como agimos, nos permite tomar decisões com a segurança de que Deus está ao nosso lado. Testemunhos de pessoas que confiaram nessa verdade mostram como suas vidas foram transformadas. Gente que, mesmo em situações impossíveis, experimentou o consolo, a força e a ajuda de Deus. E essa confiança gera resiliência, nos dá a capacidade de enfrentar as provas não com medo, mas com a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus nos sustenta. No fim, essa promessa não apenas consola o nosso presente, mas nos ajuda a construir uma fé que resiste, uma fé resiliente. Saber que Deus está conosco, que nos fortalece e nos sustenta com sua mão direita, nos permite caminhar pela vida com uma confiança que o mundo não entende. E essa fé, essa confiança, é o que nos permite superar qualquer dificuldade, sabendo que nunca estamos sozinhos.
Número 7, Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. Quando a Bíblia nos diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, não é apenas uma sugestão. É um convite profundo para entregar tudo o que somos e fazemos a Deus. Entregar nossos caminhos a Deus significa submeter todas as áreas da nossa vida, sejam nossas decisões, nossos relacionamentos, nossas preocupações diárias. Isso não é fácil. Frequentemente, queremos ter o controle, acreditamos que sabemos o que é melhor. Mas Deus nos lembra que seu plano é perfeito. Ele vê o que nós não conseguimos ver. E quando confiamos nosso caminho a Ele, podemos ter certeza de que Ele nos guiará ao melhor destino. Confiar que Deus agirá é essencial para aliviar a ansiedade e a dúvida. Quando enfrentamos decisões importantes ou momentos difíceis, tendemos a nos preocupar, a imaginar 1000 formas de resolver tudo sozinhos. Mas a promessa aqui é clara. Se entregarmos nossa vida a Deus e confiarmos nele, então Ele agirá. E quando Deus age, Ele o faz com sabedoria, com poder e no tempo perfeito. Essa confiança nos liberta do peso da preocupação excessiva, porque já não depende mais da nossa força, mas sim da intervenção divina. O termo entregar implica uma entrega total e voluntária. Não é um ato forçado nem superficial. É uma entrega consciente, onde reconhecemos que Deus é soberano sobre nossas vidas. Isso é diferente de uma atitude passiva, pois entregar-se a Deus não significa deixar de agir, mas sim agir com confiança, caminhando sabendo que Ele está no controle. Isso nos leva a uma integração entre confiança e ação. Não é sentar e esperar sem fazer nada, mas sim agir conforme a direção de Deus, confiando que Ele está se movendo em cada passo que damos. Os benefícios de confiar em Deus são muitos. Em primeiro lugar, encontramos paz interior, porque deixamos de nos preocupar em excesso. Quando sabemos que Deus tem um plano perfeito, não há razão para carregar tanta ansiedade. Também recebemos direção clara em momentos de incerteza. Deus não é um Deus de confusão, mas de clareza. Além disso, encontramos força para enfrentar qualquer desafio. Porque quando confiamos que Deus está conosco, não importa o tamanho do obstáculo, sabemos que não estamos sozinhos. Aplicar esse versículo no dia a dia pode ser simples, mas poderoso. Um bom começo é identificar as áreas da vida que nos preocupam e, por meio da oração, entregá-las a Deus. Pode ser em momentos específicos de reflexão, onde honestamente dizemos a Deus: esse caminho é teu, guia-me. Também é útil manter uma comunicação constante com Ele, buscando sua direção em cada decisão, seja grande ou pequena. Claro, entregar-se a Deus não está livre de desafios. Um dos maiores obstáculos é o medo de perder o controle. Queremos a garantia de que tudo sairá conforme o planejado, mas confiar em Deus exige abrir mão dessa necessidade de controlar tudo. Também podem surgir dúvidas sobre se Deus realmente agirá, especialmente quando as coisas parecem não mudar de imediato. Mas nesses momentos é importante lembrar que a ação de Deus nem sempre é visível a curto prazo, mas é sempre perfeita e para o nosso bem. Há tantas histórias na Bíblia e na vida real de pessoas que entregaram seus caminhos a Deus e viram como Ele agiu poderosamente. Pense em Abraão, que confiou em Deus mesmo quando não via a promessa se cumprir. Mas no final, Deus agiu. Essas experiências nos ensinam que mesmo quando não entendemos o processo, Deus sempre cumpre sua promessa. Entregar nosso caminho a Deus não apenas nos beneficia, mas também fortalece nosso relacionamento com Ele. À medida que aprendemos a confiar mais, nossa fé se aprofunda. Essa confiança contínua nos leva a uma comunicação mais íntima com Deus, onde cada decisão, cada passo, se torna uma oportunidade para depender dEle
e ver sua mão operando em nossas vidas. Número 8. Romanos 8, versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Na nossa vida cristã, todos enfrentamos momentos em que simplesmente não sabemos o que fazer, nem mesmo como orar. Às vezes, faltam palavras, e nossas fraquezas parecem grandes demais. Mas nesses momentos, não estamos sozinhos. Romanos 8 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa é uma das promessas mais reconfortantes que podemos encontrar na Escritura, porque reconhece algo que todos nós já vivemos: a nossa insuficiência. Admitir nossas limitações não é sinal de derrota, mas sim o primeiro passo para convidar o Espírito Santo a intervir em nossas vidas. O papel do Espírito é profundamente ativo. Ele não se limita a nos observar à distância. Nos momentos em que nos sentimos mais fracos, Ele está presente, intercedendo em nosso favor. Nem sempre sabemos o que pedir em oração, especialmente quando as situações são confusas ou dolorosas. Mas nesses momentos, o Espírito Santo assume o controle, orando por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Essa intercessão é profunda. É como se o Espírito captasse o clamor mais íntimo do nosso coração e o levasse até Deus, traduzindo aquilo que nem nós mesmos conseguimos entender completamente. É maravilhoso saber que mesmo quando nossas palavras falham, Deus continua nos ouvindo. O Espírito conhece nossas necessidades mais profundas, mesmo aquelas que não conseguimos verbalizar. Ele intercede com uma intensidade e uma precisão que ultrapassam qualquer coisa que poderíamos dizer. Essa imagem dos gemidos inexprimíveis mostra a seriedade com que o Espírito leva nossas orações e a certeza de que nossas necessidades estão sendo apresentadas a Deus de uma maneira que nós mesmos não seríamos capazes. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas orações, experimentamos uma conexão mais profunda com Deus. Não é o mesmo orar a partir da nossa perspectiva humana limitada do que deixar que o Espírito, que conhece o coração de Deus, nos conduza. Isso não significa que devemos parar de orar por conta própria, mas sim que estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo transforme nossas orações, elevando-as a um nível mais profundo, onde nossa fraqueza se torna força por meio da intercessão divina. Os benefícios dessa intercessão são enormes. Nossas orações se tornam mais eficazes e também experimentamos consolo e paz que só o Espírito pode trazer. Às vezes, as circunstâncias não mudam de imediato, mas algo muda dentro de nós. A intervenção do Espírito Santo traz consigo uma força espiritual, uma confiança renovada de que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. Colocar este versículo em prática começa com reconhecer que nem sempre sabemos como orar, e está tudo bem. É nesses momentos que podemos simplesmente parar e dizer: Espírito Santo, ora por mim, e confiar que Ele o fará. Também podemos ser mais conscientes em nossas orações, deixando espaço para que o Espírito guie nossos pensamentos, em vez de seguir apenas nossa própria agenda. Há momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes. Seja pela dor, pela confusão ou pela incerteza, chegamos a um ponto em que as palavras nos falham. Mas é justamente aí que o Espírito entra, preenchendo esse vazio, levando nossas necessidades a Deus, mesmo quando não conseguimos expressá-las. Não há barreira que o Espírito não possa superar. E é essa a fonte da nossa confiança. Ao experimentar essa intercessão, nossa fé se fortalece. Não se trata apenas de crer no que Deus pode fazer, mas de experimentar de forma real a sua ajuda em nossas fraquezas.
Essa experiência transforma nossa relação com o Espírito Santo, nos levando a depender mais dele e menos das nossas próprias forças. Número 9, Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmos 46. Deus é descrito como nosso refúgio e fortaleza, em Salmos 46. E isso não é apenas uma metáfora poética. Em tempos de crise, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, é Ele quem nos oferece um lugar seguro. Pense em um refúgio durante uma tempestade. Um lugar onde nos sentimos protegidos do caos exterior. Assim é Deus para nós. Um abrigo onde podemos descansar quando a vida se torna esmagadora. Não importa quão fortes sejam os ventos das dificuldades. Em Deus encontramos um lugar de paz e segurança. Mas para que essa proteção seja real em nossas vidas, precisamos nos voltar para Ele, confiar que está presente e disposto a nos proteger em todo momento. E Ele não é apenas nosso refúgio, também é nossa fortaleza. Naquelas situações em que nossas forças nos abandonam, quando sentimos que não conseguimos continuar, é Deus quem nos sustenta. A força dele se torna a nossa. Não se trata das nossas próprias capacidades, mas do poder dele agindo em nós. Nos momentos mais escuros, quando achamos que não temos mais nada a oferecer, Deus nos renova com uma nova força, uma resistência que nos permite seguir em frente. Essa é a fortaleza que vem de saber que não estamos sozinhos, que não dependemos apenas das nossas habilidades. Deus também é um auxílio sempre presente. Isso significa que Ele nunca está ausente nas nossas dificuldades. Às vezes, quando os problemas nos sobrecarregam, podemos sentir como se Deus estivesse longe, mas essa promessa nos assegura que Ele está ali, em cada passo. Não importa a magnitude do problema, Deus está pronto para intervir. A ajuda dele não é temporária nem limitada, é constante. Não há situação grande demais ou pequena demais para que ele não possa nos ajudar. Essa verdade deve nos trazer uma paz profunda, saber que, independentemente do que enfrentamos, Deus já está lá, pronto para nos socorrer. A natureza protetora de Deus está refletida por toda a Bíblia. Desde a história de Davi, enfrentando Golias, onde a força de Deus foi sua única arma real, até o refúgio que Jó encontrou em meio ao sofrimento, vemos como Deus protege e fortalece aqueles que confiam nele. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são exemplos vivos de como podemos experimentar o refúgio e a fortaleza de Deus hoje em nossa própria vida. Devemos lembrar que, assim como Noé foi protegido em meio ao dilúvio, nós também podemos encontrar essa proteção divina quando confiamos em Deus. Mas como buscamos esse refúgio e fortaleza de Deus no nosso dia a dia? A oração é um dos métodos mais poderosos para nos conectarmos com sua proteção. Por meio da oração, podemos entregar nossas preocupações a Ele, confiando que Ele nos guardará. Meditar em sua palavra, em promessas como a de Salmos 46, nos fortalece espiritualmente e nos lembra que Deus está sempre presente, pronto para ser nosso refúgio. Também é importante ter momentos de reflexão, onde possamos pausar e lembrar como Deus já foi nosso sustento no passado. Confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza tem um impacto profundo na vida cotidiana. Nos ajuda a tomar decisões com uma segurança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está conosco. Essa confiança aumenta nossa resiliência, nos prepara para enfrentar as adversidades com uma mente tranquila e um coração firme. Quando sabemos que Deus nos sustenta, o medo perde o seu poder e a incerteza que antes nos paralisava se dissolve na confiança de que Ele tem o controle. Número 10, Mateus 11, versículos 28 ao 30.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 28 ao 30. Jesus nos faz um convite direto. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras são um bálsamo para a alma, um chamado aberto, sem condições, dirigido a todos que, em algum momento da vida, nos sentimos sobrecarregados pelas pressões diárias. Seja pelo estresse do trabalho, pelas preocupações familiares, pelas lutas internas ou simplesmente pelo cansaço de viver em um mundo tão acelerado, Jesus reconhece o nosso esgotamento e nos estende uma promessa: descanso. E não é apenas um descanso físico, mas um descanso completo que toca nossas emoções, nossa mente e o mais profundo do nosso ser. O descanso que Jesus oferece não se compara ao que o mundo tenta nos dar. Não é temporário nem superficial. Enquanto o mundo oferece soluções passageiras como entretenimento ou fuga, Jesus nos dá algo duradouro. Seu descanso é transformador. Na presença dele, encontramos um alívio que não desaparece no dia seguinte. É um descanso que nos enche de paz, segurança e esperança renovada. E essa é a diferença. Enquanto as soluções do mundo são temporárias, o descanso que encontramos em Jesus é completo e eterno. Jesus também fala sobre tomar o seu jugo, e isso pode parecer contraditório à primeira vista. Como podemos encontrar descanso ao carregar mais uma carga? Mas aqui está o segredo. O jugo que Jesus nos oferece não é pesado. É um ato de orientação. Ao tomar o seu jugo, estamos permitindo que ele nos guie, que carregue conosco os pesos da vida. É um ato de confiança. Não estamos sozinhos nas lutas da vida, estamos dividindo essas cargas com Jesus. E ao fazer isso, aprendemos com seu caráter, um coração manso, humilde e cheio de compaixão. Aprender de Jesus significa observar como ele viveu, como respondeu às adversidades, como tratou os outros com amor e paciência. Ele nos ensina a viver com uma atitude de humildade e paz, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Quando adotamos o estilo de vida de Jesus, começamos a lidar com nossas próprias cargas de forma mais leve. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas que teremos uma nova forma de enfrentá-los, com a força dele e sua paz em nosso coração. O descanso que Jesus oferece vai além do alívio físico. É um descanso profundo para a alma. Essa paz interior não depende das circunstâncias externas, mas é uma renovação espiritual que acontece quando nos rendemos completamente a Ele. Quando paramos de lutar sozinhos e permitimos que Jesus nos guie, esse descanso restaura nossa alma, nos dá nova perspectiva e nos enche de uma serenidade que só pode vir de uma relação profunda com Ele. Para aplicar esses ensinamentos no dia a dia, podemos começar nos aproximando de Jesus em oração, especialmente nos momentos de cansaço e opressão. Falar com Ele com sinceridade, compartilhar nossas cargas e permitir que Ele nos dê o descanso que tanto precisamos. Também é importante meditar em Sua palavra, em versículos como este que nos lembram da Sua promessa de alívio. Através da oração e meditação, encontramos o descanso que o nosso coração anseia. É fácil comparar o jugo que colocamos sobre nós mesmos, cheio de estresse, expectativas e pressões, com o jugo que Jesus nos oferece. O nosso é pesado e desgastante. O dele é leve e cheio de paz. Ao aceitar o seu jugo, encontramos não apenas alívio, mas uma nova maneira de viver, mais orientada, mais serena, mais em sintonia com a vontade de Deus. Número 11, Isaías 20, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3.
A promessa de Isaías 26:3 é uma das mais profundas e reconfortantes que podemos encontrar na Bíblia. Ao de caráter firme, guardarás em perfeita paz, porque confia em ti. Aqui, Deus nos assegura uma paz que vai além das circunstâncias, uma paz perfeita que só pode vir dele. Mas o que significa ter um caráter firme? E como podemos viver nessa paz que transcende tudo o que enfrentamos no dia a dia? Um caráter firme é aquele moldado pela fé, pela perseverança e por uma confiança inabalável em Deus. Não significa que não tenhamos dúvidas ou medos, mas que mesmo em meio a tudo isso, mantemos nossos olhos fixos nele. É aprender a confiar que Deus tem o controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico. Essa confiança é o que nos permite experimentar uma paz que não depende do que está acontecendo fora, mas sim da nossa relação com Deus. A confiança em Deus é o fundamento para experimentar essa paz perfeita. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está agindo, que seus planos são bons e que mesmo que não vejamos a solução de imediato, Ele tem o controle. Essa confiança é o que nos dá serenidade em meio às provações. É o que nos permite caminhar pela fé, sabendo que Deus está nos guiando, mesmo quando o caminho não parece claro. Sem essa confiança, a paz se torna inalcançável, porque a mente se enche de preocupações e dúvidas. Mas Isaías fala de uma paz mais profunda, uma paz que guarda o coração e a mente. Essa paz não é frágil como a que o mundo oferece. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis, de que não haja problemas, de que tudo esteja em seu devido lugar. Mas a paz de Deus permanece mesmo no meio da tempestade. É uma paz que nos guarda, que nos protege da ansiedade e do medo. Deus, como nosso guardião, nos cobre com sua paz quando depositamos nossa confiança nele. Uma forma prática de manter essa paz é através da oração e da meditação na palavra de Deus. A oração nos conecta com Deus e nos permite entregar a Ele nossas cargas, lembrando que não estamos sozinhos. Meditar em promessas como a de Isaías fortalece nossa confiança, pois nos lembra que Deus é fiel e que sua paz está disponível para nós em qualquer momento. Essas práticas nos ajudam a cultivar um caráter firme, pois nos enraizam na verdade de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Também é importante lembrar que essa paz não se parece com a paz temporária que o mundo oferece. Enquanto o mundo busca paz no sucesso, nas posses ou na fuga dos problemas, a paz de Deus se encontra no meio das dificuldades. É uma paz que não depende do que temos ou conquistamos, mas sim de quem é Deus. Discernir entre essas duas fontes de paz é essencial. A paz do mundo é passageira, mas a paz de Deus é eterna e perfeita. Há muitos exemplos bíblicos de pessoas que experimentaram essa paz ao confiar em Deus. Daniel, no meio da cova dos leões, confiou em Deus e experimentou uma paz que superava sua situação. Pedro, ao caminhar sobre as águas em direção a Jesus, sentiu paz, enquanto seus olhos estavam fixos no Senhor, mesmo com as ondas ao redor. Esses exemplos nos mostram que, ao confiarmos plenamente em Deus, podemos enfrentar qualquer situação com calma e segurança, sabendo que a sua paz nos guarda. Número 12. Jeremias 20 e Nini, versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Jeremias 29, 12. A promessa de Deus de ouvir nossas orações é uma das maiores garantias que encontramos na Bíblia. Jeremias 29, 12 nos diz: Então vocês me invocarão, virão a mim em oração, e eu os ouvirei. Deus não está distante nem indiferente às nossas necessidades, mas tem uma disposição ativa e constante para nos ouvir. Essa é uma verdade poderosa. Saber que toda vez que nos aproximamos dele com sinceridade e humildade, ele está atento às nossas palavras. Não se trata apenas de ouvir, mas de escutar com intenção de responder.
de dar uma resposta real e significativa. Invocar a Deus é um ato que reflete nossa dependência e confiança nele. Quando nos dirigimos a Ele em oração, estamos reconhecendo que precisamos de sua intervenção, de sua sabedoria, de sua paz. É um clamor que fazemos das profundezas do nosso ser, admitindo que nossas forças são limitadas, mas que em Deus encontramos tudo o que necessitamos. A sinceridade na oração é essencial, porque Deus não apenas escuta nossas palavras, mas olha para o nosso coração. Uma oração autêntica, cheia de fé, é um ato de confiança que Deus sempre valoriza. E o mais bonito dessa promessa é que Deus não apenas ouve, mas também responde. Às vezes, sua resposta não é o que esperávamos, ou chega de uma forma diferente da que imaginamos, mas sempre é para o nosso bem. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós. E essa resposta pode ser imediata, ou pode levar tempo. O importante é manter a fé, sabendo que Deus nunca deixa uma oração sem atenção. Ele é fiel para cumprir suas promessas, e sua resposta sempre chega no momento perfeito. A oração não é apenas um meio para obter respostas, mas uma forma de fortalecer nossa relação com Deus. Quanto mais oramos, mais íntima e confiante se torna a nossa relação com Ele. Deus sempre está disposto a ouvir, mas Ele deseja que o busquemos com constância. Assim como em qualquer relacionamento, a comunicação regular é vital para aprofundar essa conexão. Por meio da oração, aprendemos a depender mais de Deus e a confiar em sua direção para cada aspecto da nossa vida. Às vezes, podemos sentir que Deus não está ouvindo, especialmente quando as coisas não parecem mudar, mas é nesses momentos que devemos lembrar das promessas da Bíblia. Deus não é um ser distante, Ele está perto e atento. Superar a crença de que Deus não escuta exige lembrar desses versículos e confiar em seu caráter. Sabemos que Ele sempre cumpre suas promessas e que cada oração chega aos seus ouvidos. Saber que Deus ouve nossas orações tem um impacto direto sobre como vivemos. Isso nos enche de confiança e nos dá a segurança de que não estamos sozinhos em nossas decisões e desafios. Ao vivermos uma vida de oração ativa, estamos continuamente conectados à fonte de todo poder e sabedoria. Isso nos permite enfrentar a vida com mais paz, sabendo que cada passo que damos está respaldado por um Deus que ouve e age. Caminhamos juntos por uma jornada de fé, confiança e entrega total a Deus, desde reconhecer nossa inteligência limitada e depender da sabedoria divina, até aprender a entregar nossas ansiedades em oração e experimentar a paz que só Ele pode oferecer. Cada parte deste roteiro nos lembrou que não estamos sozinhos em nossas lutas e que Deus está constantemente agindo para o nosso bem. Não permita que as preocupações e dúvidas obscureçam sua fé. Em vez disso, escolha confiar na direção de Deus. Busque sua orientação em cada decisão e clame a Ele em todo momento de necessidade. Ao fazer isso, você experimentará uma transformação profunda, uma paz que excede todo o entendimento e um relacionamento mais íntimo com o Criador. Confie em Deus, entregue seus fardos e viva na paz e na força que Ele te prometeu. Deus te diz hoje: não se preocupe com nada, meu filho. Ore e peça tudo o que você precisa. Ele está com você, agora e sempre.